Veto parcial ao autógrafo de lei número 39, de 20/10/2023. Ao excelentíssimo senhor Marco Antônio, presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Com minhas cordiais saudações, venho, por meio deste, apresentar o veto ao autógrafo de lei número 39, de 20 de outubro de 2023, que estabelece requisitos para a nomeação de logradouros públicos em nosso município. Após cuidadosa análise da referida proposta legislativa, observamos que seu conteúdo é meritório e digno de consideração. No entanto, com base em princípios fundamentais que devem nortear a legislação em nosso município, não posso sancionar o projeto de lei em sua forma atual. Olha tudo. Primeiramente, destaco a importância do princípio da separação dos poderes, um dos pilares da democracia. De acordo com esse princípio, cada poder, executivo, legislativo e judiciário, tem funções específicas e autônomas, evitando interferências indevidas e preservando a independência dos poderes. Portanto, qualquer projeto de lei que possa interferir na competência de outro poder deve ser cuidadosamente analisado e, se necessário, ajustado para garantir o pleno respeito a esse princípio. Adicionalmente, é importante considerar a regra comum de que logradouros públicos, como ruas, avenidas e praças, geralmente não devem ser nomeados com nomes de pessoas vivas, a menos que haja circunstâncias excepcionais que justifiquem essa decisão. Isso ocorre para evitar possíveis controvérsias e problemas futuros, bem como para manter a integridade da nomenclatura pública. Portanto, solicito respeitosamente que no autógrafo da referida lei seja acrescentado o requisito de que não poderá ser atribuído a logradouros públicos o nome de pessoas vivas, devendo ainda ser escolhidos nomes de pessoas que tenham feito contribuições significativas à comunidade, à cultura e à história. Devendo, portanto, ser acrescentados os seguintes requisitos. 1. A denominação deve ser de pessoa ou entidade que tenha prestado serviços ao município. A denominação deve ser de pessoa ou entidade que tenha prestado relevantes serviços ao município, ao Estado ou à humanidade. 2. A denominação deve ser de fácil identificação e memorização. 3. A denominação não deve ser de pessoa viva. 4. A denominação não deve ser de nome de logradouro público já existente no município. Além disso, a denominação de logradouros públicos é uma forma de expressão cultural e histórica. Uma lei municipal que estabelece requisitos para a denominação de logradouros públicos pode limitar a liberdade de expressão dos cidadãos, impedindo de homenagear pessoas ou entidades que considerem importantes. Nesse sentido, é certo que tenha ampla participação popular. No entanto, há a repetição dessa liberdade na expressão do seu artigo 4º, inciso 1 e inciso 3. Coloco-me à disposição para fornecer informações adicionais ou colaborar na elaboração de uma nova versão do projeto que atenda aos princípios e diretrizes mencionados acima. Com estima e consideração, cordialmente, Vitor de Paiva Lopes. Não cancela o projeto do Éder, não. O projeto do Éder já passou, né? Na verdade, esse veto não atende o requisito dele. Ele só poderia impugnar matéria disposta na lei aprovada. Tá. Aí, pelo projeto do Éder, do jeito que está, se o veto foi derrubado, não pode pôr nome de pessoa viva no mesmo jeito. Continua não podendo. Vocês podem fazer um novo projeto. Vou sugerir que vocês podem fazer um novo projeto trazendo esses elementos do veto, como o projeto da casa. Vocês podem fazer um projeto trazendo exatamente os elementos que estão no veto. Projeto novo. E tentou emendar o projeto por causa de veto. Mas aí, no caso, aqui, então, não ataque contra o veto, né? O pessoal em casa não está entendendo nada. A gente em casa aí que está acompanhando a reunião, a gente está na discussão aqui a respeito desse projeto. O advogado vai tirar uma dúvida aqui de alguns vereadores. Desculpem aí um pouquinho que ficou o pessoal em casa sem saber o que estava acontecendo. O vereador está com a dúvida, o advogado vai tentar sanar a dúvida dele aqui.
Pois não, vereador, eu vou pedir que o senhor faça de novo a pergunta para o pessoal possa entender também, o público também que esteja acompanhando a gente nas redes sociais, por favor. Senhor procurador, só um breve relato para as pessoas que estão aí acompanhando e que estão conhecendo o projeto agora. Esse é um projeto de autoria minha, onde que cria alguns requisitos antes de nomear, por exemplo, Ponte do Seu Zé, Ponte da Dona Maria. Esse projeto meu cria o requisito no sentido de quê? De ouvir a comunidade ali em volta. Porque às vezes eu, vereador, acho que deve chamar a Ponte do Seu Zé. Mas o pessoal que mora ali não quer a ponte, que ali chama Ponte do Seu Zé, quer que chama Ponte da Dona Maria, outro nome. Então esse projeto vem no intuito disso, de ouvir a comunidade que mora ali naquele espaço público, ou seja, naquela localidade que conviveu ali, que tem uma história ali. Porque senão chega, parece que está virando um pouco meio de bagunça. Um quer nomear um nome, o outro põe nome, que às vezes não tem nada a ver com a história daquele lugar. Aí a Câmara que todo mundo na última reunião aprovou a favor, e o senhor prefeito vetou o projeto, dizendo sobre o argumento que estava induzindo que poderia dar nome ao espaço público de pessoas vivas. A lei não permite, isso está na Constituição, mas é o entendimento dele lá. Aí é nesse caso que o advogado vai sanar a dúvida nossa, se realmente há essa dupla interpretação no meu projeto de lei. Pois bem, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da rádio, os cidadãos que se encontram aqui presentes, acompanhando a nossa sessão plenária, pessoal das redes sociais. Bom, sendo breve aqui, o veto, via de regra, do ponto de vista técnico, ele tem o seu condão de ser um veto jurídico, para trazer elementos técnicos que envolvem controle de constitucionalidade e legalidade, ou esse veto vai ser político, trazendo elementos de interesse público local, de relações de poder existentes naquela localidade, que vão envolver a análise daquilo que está sendo impugnado. O processo legislativo, por si só, ele já traz todas as possibilidades de emendas, né? Então, quando da proposta legislativa, ele abre essa possibilidade de participação popular, por isso que ele é publicado, por isso que ele é apresentado num dia, por isso que ele é votado no outro, por isso que ele é debatido. E o que se traz, sob o ponto de vista, né, da PAJ aqui, do órgão, né, é de que as matérias que estão sendo sugeridas aqui não são elementos para serem usados e enviados no projeto de lei que já foi aprovado através de veto. O veto ele não inova a proposta legislativa. Ele impugna aquilo sob o ponto de vista de que não há interesse naquela matéria que já está deliberada. Essas matérias que estão sendo propostas aqui não foram apreciadas pela Casa. Não impede que a própria Casa, entendendo que essas matérias sejam importantes, possa iniciar um novo projeto de lei, complementando o projeto original ou modificando o projeto original com essas questões que foram postas aqui que eu vou ler. Então, entende-se que o projeto, né, através do veto, ele deve se acrescentar nos seguintes tópicos. A denominação deve ser de pessoa ou entidade que tenha prestado relevantes serviços ao município, ao Estado ou à humanidade. A denominação deve ser de fácil identificação e memorização. A denominação não deve ser de pessoa viva. E a denominação não deve ser de nome de logradouro público já existente no município. Então, senhores, é uma sugestão legislativa, uma ideia legislativa que não foi apreciada em sede de processo legislativo e, por isso, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Procuradoria manifesta pela improcedência desse veto aqui. Algum vereador quer tirar mais alguma dúvida? Vamos colocar em votação? Vamos colocar em votação, então. Colocar em votação o veto, no caso, viu, gente?
Anselmo Zé Barbosa de Paiva. Sou contra o veto. Darcy Valério Vieira. Sou contra o veto. Éder Anjo de Souza. Sou contra o veto. José Hélio Marques de Paiva. José Alfredo da Silva. Sou contra o veto. José Geraldo de Oliveira. Sou contra o veto. Lucas Abreu Dias. Eu sou contra o veto. Valdomiro Domingos Dias. Contra o veto. Então fica o veto rejeitado aí por unanimidade. Ô, senhor presidente, então ficou sugerido, né, que vai fazer uma emenda acrescentando que não pode, Isso, realmente não pode, em nome de pessoas vivas, não é isso? Isso, a lei A já emenda fala. vai Né? ser votada na próxima reunião. Pode colocar a emenda. Pode fazer. Pela ordem, presidente, só o projeto de lei, vereador, só pode modificar o projeto por um projeto novo. Se o senhor tiver interesse, aí a Câmara, o presidente, sugiro que a Câmara fique à disposição e faça um projeto novo. Não tem projeto, não. Já é lei, né? Já é lei, então. Não tem projeto, não. Mas aí fica a critério do Lucas aí, se o Lucas quiser, né, Lucas, da sequência, não fica à vontade. Mas é lei mesmo. Pessoas vivas não podem ter nomes em. Assessoria fica à disposição, viu, vereador? Segunda ordem do dia. Votação do projeto de lei 24/2023. Denominação de logradouros novos. Convido a assessoria legislativa parlamentar para realizar a leitura. Projeto de lei número 24, de 28 de agosto de 2023. Dispõe sobre as denominações a serem dadas aos logradouros novos e as extensões de logradouros já existentes no município de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Precisa ler completo ali? Por favor, Daphne. Artigo 1º. Ficam denominados os logradouros novos e as extensões de logradouros já existentes no município de Alto Rio Doce, Minas Gerais, conforme planilha organizada por bairros constantes no anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Fica o Departamento de Tributação Municipal encarregado de notificar e encaminhar a outros órgãos sobre os dispostos nesta lei, tais como Correios, Copasa, CEMIG e outros interessados, fornecendo cópia desta lei. Artigo 3º. Fica oficializado o mapa urbano atual do município, conforme anexo 2. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. De autoria do Poder Executivo, Vitor Paiva Lopes. Algum vereador quer comentar? Acho que o vereador Éder pediu, Marlon, que você desse uma explicação aí, que ele está boiando um pouquinho a respeito aí. Perfeito, senhores. Bom, projeto de lei que denomina essas áreas novas, ele vai entrar no plano de desenvolvimento urbano municipal. Já foi aprovado aqui por essa casa o REURB o ano passado, foi aprimorado, foi revisto. O REURB está a todo vapor, em princípio, né? Vai trazer muitos benefícios para o município, como já foi relatado, inclusive, por mim aqui, em outras manifestações. E o projeto de lei, ele traz a expansão da nossa área urbana para que, a partir da sua inclusão na nossa expansão urbana, entendido como área urbana do município de Alto Rio Doce, essas localidades tenham pleno acesso a serviços públicos, tenham condições de ser cobrado do contribuinte o seu IPTU, enfim, vai ter toda a sua inclusão nessa dinâmica de legislação aplicável à área urbana. A questão que foi posta durante a proposta aqui, e a gente tem que registrar que houve uma boa iniciativa, um bom diálogo com relação ao diretor de tributos, que se prontificou a trazer um mapa, que seria um novo mapa de Alto Rio Doce, porque na análise jurídica do projeto, ponderou-se aquela questão do plano diretor, que já tinha sido uma manifestação dessa casa colocada, inclusive, de uma forma expressa no Código de Obras, que fosse instituído no prazo de 180 dias, e que se estabelecesse, de acordo com o Estatuto das Cidades, com a legislação federal, a ordenação do espaço urbano de Alto Rio Doce, prevendo o seu desenvolvimento para médio e longo prazo. O que isso influi? A prevenção de acidentes, mobilidade urbana, pleno acesso a serviços de uma dinâmica com distribuição, pontos de saneamento, tudo isso aí vai entrar na regularização urbana, vai entrar no procedimento que envolve essa análise prévia
antes de você simplesmente fazer denominação de logradouros. A título de exemplo, o loteamento hoje, para ser aprovado, ele tem que ser protocolado lá no setor responsável da prefeitura, ele depende de aprovação do Ministério Público, depende do desenho das ruas, da instituição, das áreas que serão destinadas para proteção ambiental, instalação de equipamentos públicos, como academia, secretarias, UBS e etc. Isso promove um desenvolvimento urbano de maneira mais organizada, que é o problema que o Brasil enfrenta nos grandes centros. Ah, mas Alto Rio Doce é uma cidade pequena, não vai ter, a gente enfrenta problemas decorrentes de área urbana, sim. A gente enfrenta problemas de saneamento, de coleta. Tivemos uma situação de emergência e calamidade quando a enchente, cerca de 1 a 1 ano e meio atrás, né? Então, tudo isso aí, o plano, a ordenação urbana, de maneira normatizada, vai estabelecer isso aí. O que a gente queria, quando a Procuradoria manifestou e provocou lá o setor tributário, que trouxesse também as áreas urbanas e abrangesse maior as localidades dos distritos. Lá em Abreus, o vereador Gil, por vezes, aqui já trouxe situações para tentar uma regularização lá, o vereador também, de espaços de ruas que não teriam pleno acesso a serviços públicos, o vereador Valdomiro aqui da região de Vitorinos, missionários, aqui representado pelo Zé Alfredo. Então, assim, são várias localidades que existem problemas que são enfrentados com relação ao acesso a serviços da Copasa, da CEMIG, porque não estão tituladas como urbanas. E, em princípio, algumas áreas dessas não teriam sido contempladas. Mas aí é a questão do diálogo, né, com a Casa e o Executivo, para se entender o que seriam prioridades, mesmo porque isso foi falado ontem, que o projeto também não proíbe e não inibe que isso venha a ser feito para o futuro. Então, fica a critério os senhores aí, análise de mérito, ponderadas essas questões jurídicas aí. O município de Alto Rio Doce é um município com potencial, friso, aquilo que a gente foi falado ontem em comissão, com os membros aí da Comissão de Urbanismo, e que requer essa dinâmica aí para que a gente garanta real desenvolvimento aí para os próximos anos. Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Não. Marlone, só assim para deixar bem claro o pessoal de casa, assim, que isso aqui é para logradouros novos, né? Para novos logradouros, para novos loteamentos, no caso, que essa lei vai abranger. Loteamentos, presidente, só pela ordem. Já tem a lei. Tem os locais novos, como aquele loteamento lá no final do bairro do Chocotó, né, do posto. Ali é um dos, mas tem outros também que já estão consolidados, que são objetos de REURB. Então, nós temos aqui localidades, aqui, ó, só a título de exemplo, ó, loteamento Fátima Ferraz, o que é o novo, loteamento João Marta Moreno, no bairro Fundão, loteamento Pôr do Sol, que é o localizado próximo à Avenida dos Pereiras, que é antigo, loteamento Mundial, que é localizado no bairro Florestal, que já está consolidado, e desmembramento, loteamento Joaquim Pereira do Vale, no bairro dos Pereiras. Isso aí é o acréscimo que teve na cidade antiga, né? O que né? Acaba sendo novos logradouros, mas já são até mais antigos. E para tirar a dúvida até de pessoas em casa, que já me perguntaram aí, o pessoal está até com medo, está tendo um assunto aí de mudança, por exemplo, de números de casas. E, né, isso aí até encaixa nisso aí. Eu estou falando que isso não existe. O que já está, fica. Isso não existe trocar número de casa. Está dando um rebu danado, principalmente lá no bairro. Então, isso aí não encaixa, isso aí não é uma coisa que vai existir, pelo menos passando aqui por essa casa. Mais algum vereador quer perguntar mais alguma coisa? Não. Então, vamos colocar para votação. Senhor José Barbosa de Paiva. Só a favor. Darcy Valério Vieira. Só a favor. Éder Anjo de Souza. Só a favor. José Marcos de Paiva. Só a favor. José Alfredo da Silva. Só a favor. José Geraldo de Oliveira. Só a favor. Lucas Abel Dias. Só a favor. Valdomiro Domingos Dias. A favor. Então fica aprovado por unanimidade. Para registrar na ata que esse é o primeiro turno, esse é um projeto de lei complementar. Ok, senhores? Então, vai ter um segundo turno. Senhores, quem tem dúvida ainda, nos procure. População, que tiver dúvida, que queira incluir, traga aqui a ideia legislativa. A gente vai ter o prazer de receber. Lembrando que é primeiro turno, nós teremos um segundo turno. Perfeito? Beleza, obrigado. Terceira ordem do dia. Votação do projeto de lei número 25 de 2023. Referente à emenda para o asilo. Convido o assessor legislativo parlamentar para realizar a leitura.
Projeto de Lei número 25, de 12 de setembro de 2023. Dispõe sobre o repasse de recursos de emendas parlamentares destinadas ao Lar São Vicente de Paulo, na cidade de Alto Rio Doce, por meio da assistência social e da outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Alto Rio Doce autorizado a repassar o recurso no valor de R$ 50 mil ao Lar São Vicente de Paulo, em parcela única. Artigo 2º. As despesas que porventura surgirem decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria e fica autorizado a abertura de crédito especial no valor de R$ 50 mil com as seguintes dotações. De autoria do Poder Executivo. Possui uma emenda. Emenda de autoria dos vereadores José Geraldo de Oliveira, Anselmo José Barbosa de Paiva, Jusélio Marcos de Paiva. Emenda aditiva número 1. A emenda acrescenta o artigo 2º e renumera os demais. O artigo 2º passará a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica autorizado o repasse de R$ 50 mil acrescido da correção monetária compreendida entre o período de disponibilidade da conta do município e a data do efetivo pagamento à instituição a que se destina. Algum vereador quer comentar a respeito? Éder. Não, só uma curiosidade, porque a gente sabe o quanto o asilo vem passando por dificuldade, né? Tão tarde chegou esse projeto nessa casa para repassar esse dinheiro para o asilo, né? Sendo, né, que foi lido aí, que é uma emenda de deputado, né? Provavelmente não chegou esse mês, né? Já tem vários tempos. Tem a data aí? Abril? Maio de 2022, ou seja, mais de um ano esse dinheiro já poderia estar no asilo. Então, a gente vê, né, como é que está a situação. Essa emenda vai falar sobre os juros, sobre o que gerou durante esse período que esse dinheiro ficou em poder do Executivo? Vai, vereador. O pessoal entender melhor em casa aí, nós tivemos aí o acesso aí a uma conta onde esse dinheiro estava depositado e estava rendendo juros. Estava aplicado. Aí rendeu, se não me engano, 5 mil e poucos reais. E aí essa emenda até para que esse juro seja acrescentado no dinheiro para o asilo. Não vai receber só o capital, que vai ter que receber também o que rendeu. Então, assim, estava aplicado, como o vereador disse, e o asilo passando dificuldade, né? Mas isso aí, eu deixo a cargo aí das pessoas refletir e pensar a respeito. Você quer falar? Não, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Aqui presentes, todos os ouvintes da Rádio Comunitária e das redes sociais. Isso foi um entendimento que na comissão, né, nós tivemos, em comum acordo com os 3 membros da comissão, que se destinasse não só o capital, mas o juro desse tempo que esse dinheiro está aí, que é mais de um ano, o dinheiro está aplicado, e se veio para o asilo, tem que incluir os juros. Então, de comum acordo, nós assinamos e mandamos para que se votasse com essa emenda hoje aqui no plenário. É só isso. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Mais algum vereador comentar? Então, vou colocar o projeto em votação com sua emenda. Anselmo Zé Barbosa. Sou a favor com a emenda. Darcy Valério Vieira. Sou a favor com a emenda. Éder Anjos de Souza. A favor com a emenda. José Marcos de Paiva. A favor com a emenda. José Alfredo da Silva. Sou a favor com a emenda. José Geraldo de Oliveira. Sou a favor com a emenda. Lucas Abreu Dias. Sou a favor com a emenda. Valdomiro Domingos Dias. Sou a favor com a emenda. Então fica o projeto aprovado juntamente com sua emenda. Quarta ordem do dia. Votação do projeto de lei número 30 de 2023. Referente à complementação salarial do piso da enfermagem. Convido o assessor legislativo parlamentar para realizar a leitura. Projeto de lei ordinária, número 30, de 11 de outubro de 2023. Institui complementação salarial resultante da diferença remuneratória do piso salarial nacional da enfermagem
e da outras providências. Senhores, o projeto conta com 7 artigos extensos. Ele já foi apresentado, acredito que até debatido, porque pendia de indicação de alguns membros aqui da casa. Se os senhores dispensarem a leitura na íntegra, tem a questão da emenda aqui. Se quiser, a gente faz a leitura em separado dela. Eu acho que é só explicar a emenda, né? Tem mesmo que o pessoal está aqui. Só a emenda mesmo, o projeto já foi lido e o que importa aqui é dinheiro na conta, né? Perfeito, senhores. Como todos sabem, pisos nacionais, assim como do magistério, ele é instituído pela União, né? Então, tivemos uma lei em 2022 que instituiu o piso da enfermagem e dos profissionais da enfermagem, né? Ele escalona na própria lei federal. Essa lei federal ela foi questionada em âmbito de conformidade constitucional perante o STF e teve seus efeitos suspensos numa primeira ocasião de análise do STF. Então, são várias as questões que foram postas aí a respeito das condições, né, dos entes privados, ensejaria a valorização do profissional, mas em decorrência haveria desemprego, um tratamento não isonômico com outros profissionais, dentre outras questões que foram postas. Fato é que a emenda constitucional 127, 2022, ela instituiu o piso através da própria Constituição. Então, quando o STF faz análise de lei conforme a Constituição, ele analisa aquilo que está expresso ou por base principiológica. Como a própria Constituição instituiu o piso, não há que se falar mais em não conformidade. Aquela cautelar que suspenderia, em princípio, a eficácia da lei federal que fixou o piso, passa a contar com força constitucional através dessa emenda 127. Então, o governo federal, em seguida, instituiu uma suplementação ao orçamento, prevendo que ele deveria passar para os entes subnacionais, estados e municípios que contassem com seus profissionais, agentes públicos ou aqueles que fossem subsidiados pelo SUS, a complementação do piso. Então, o que a emenda traz? Por que precisa fazer essa introdução? É porque o projeto de lei originário, no seu artigo 2º, ele não é tão expresso com relação ao cômputo do que vai compor o piso. Então, os vereadores entenderam que, assim como acontece com o piso do magistério, o piso da enfermagem não poderia ser diferente. Então, o que se colocou originariamente através do artigo 2º é que o piso ele se referiria aos agentes públicos aqui do artigo 12, a remuneração global e não ao vencimento básico. Nós sabemos que a nossa carreira enquanto estatutários, nós temos os quinquênios, nós temos a insalubridade, adicional noturno, o magistério lá tem o pó de giz, né, que são vantagens pessoais decorrentes da carreira instituída também por força constitucional e por força do Estatuto, através da Lei 294/99. Então, o que os vereadores entenderam? Que o cômputo, o cálculo do piso, seria injusto para com aquele que tivesse uma carreira instituída de longo prazo de vínculo com o município de Alto Doce. Ele nivelaria aquele enfermeiro que já tem 5, 6, 7, 20 anos, que contaria com seus quinquênios, a sua carreira, ou até mesmo aqueles decorrentes de contrato que têm as progressões diferenciadas, colocaria todo mundo nivelado no piso de 4.750. Então, o que essa emenda traz? Ela traz uma formulação expressa para que não seja de insegurança jurídica na hora de aplicação do piso. O piso vai ser aplicado conforme a lei e as emendas do vereador. Pergunta, a emenda enseja elevação de despesa? Não, porque a forma como está sendo feita a emenda aqui, ela coaduna exatamente com o parecer da Advocacia Geral da União, em que ela faz essa formatação de cálculo para fins desse cálculo, orientando o próprio Ministério da Saúde. Então, o que se entende é que a complementação ela é feita de maneira global. Não vai se apurar o que tem de quinquênio, qualquer decorrente, qualquer parcela que acrescentou em decorrência de carreira. É o que se pagava antes e o que se vai pagar agora de maneira global em cima de piso. Os senhores conseguem entender? Então, a emenda ela tratou da seguinte forma: não serão computados no cômputo do piso as vantagens compreendidas como variáveis individuais ou transitórias,
sendo elas gratificações por função, auxílios e adicionais, abrangidos expressamente a progressão horizontal, adicional de insalubridade e os quinquênios. Então, senhores, vencimento base vai ser 4.750, e aquele profissional que contar com adicional por coordenação, o RT, o que perceber adicional de insalubridade, vai receber o seu percentual em cima do peso de 4.750, para que não seja injusto e trate de maneira diferente aqueles que realmente são desiguais. Perfeito? Essa é a emenda dos vereadores aqui da casa. Vocês têm alguma dúvida? Então, pessoal, algum vereador quer comentar alguma coisa? O pessoal que está representando a enfermagem aqui, né? Acho que deu para perceber aí que a gente está tentando aqui dar os direitos seus, né? Eu acho que é importantíssimo. Vamos colocar para votação, então, né? E como eu disse, é importante agilizar para o salário cair na conta. E rezar para não ser votado, né, senhor? A emenda lá, né? Não, mas não deve ser, não. Anselmo José Barbosa de Paiva. Sou a favor com a emenda. Darcy Valério Vieira. A favor com a emenda. Éder Anjo de Souza. A favor com a emenda. José Marco de Paiva. A favor com a emenda. José Alfredo da Silva. Sou a favor com a emenda. José Geraldo de Oliveira. Sou a favor com a emenda. Lucas Abreu Dias. A favor com a emenda. Odomir Domingos Dias. A favor com a emenda. Então fica o projeto aprovado com sua emenda. Senhor presidente, antes do senhor passar, o senhor poderia, pela ordem, me conceder um minuto? Porque eu estava pensando aí no projeto do asilo, quando eu acho que foi até de autoria do senhor que pediu para ver o extrato bancário do valor, né, que inicialmente a gente achava que era 100 mil para o asilo, e em resposta... Não é que já era 100, mas uma parcela foi paga, né, do asilo. Mas parece que sobrou 50 mil reais lá, que é de uma emenda parlamentar? É de outra emenda. Então, é nesse ponto que eu quero tocar. Eu acho que nós deveríamos encaminhar um ofício à prefeitura pedindo esclarecimento sobre essa outra emenda parlamentar, porque se ele não gastou ela até agora, com certeza ela deve pertencer a outra associação que deve estar com o mesmo problema que o asilo está. Né? Ele respondendo que pertence a outra associação, que ele mande para a gente um projeto igual mandou do asilo, para a gente liberar esse dinheiro. Né? Eu acho que se está parado lá, eu creio, né, que deve pertencer a outra associação. Isso. Através de ofício, no caso? Através de ofício, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo de cobrar, né? Então, para isso nós estamos aqui, né? Então, que seja, então, feito o ofício, cobrando dado executivo, de qual entidade aí que esses outros 50 mil que está aplicado é referente aí. E que se tem alguma aplicação, rendimentos. Obrigado, senhor presidente. Beleza. Quinta ordem do dia. Leitura e votação do requerimento número 26 de 2023. Convido o assessor legislativo parlamentar para realizar a leitura do requerimento. Requerimento número 26 de 2023. O vereador que a esta subscreve, com arrimo no artigo 77 do Regimento Interno, vem, perante Vossa Excelência, solicitar a realização de uma homenagem ao senhor Luiz Augusto Baião, de autoria do vereador Éder Ângelo de Souza. Fala. Senhor presidente, demais colegas, esse requerimento que eu estou fazendo, que será submetido a esse plenário, que eu conto com o apoio de todos, para a gente fazer uma homenagem, né, ao senhor Luiz Baião, lá, né, todo mundo conhece, ex-vereador, né, e ele prestou e fez grandes serviços e obras em nossa cidade, né, sem contar a família deles tradicionais de muitos anos, na construção de igreja e outras obras em Abreus. Então, porque a gente homenageia
muitas pessoas que já morreram, e por que nesse momento agora a gente não homenagear uma pessoa que está aí no meio de nós, que tanto fez pela nossa comunidade, né? Para que, através dele, dessa homenagem, possa inspirar outras pessoas bondosas, né, que possam ajudar na nossa cidade, no nosso lugarzinho. Então, eu conto conto com a ajuda dos nobres colegas aí para a aprovação desse requerimento. Vou colocar o requerimento do vereador Éder em votação. Anselmo José Barbosa de Paiva. Sou a favor. Dácio Valério Vieira. A favor. Éder Ângelo de Souza. Sou a favor. Josélio Marcos de Paiva. A favor. José Alfredo da Silva. Sou a favor. José Geraldo de Oliveira. Sou a favor. Lucas Abreu Dias. Sou a favor. Valdomiro Domingos Dias. Sou a favor. Então fica o requerimento do vereador aprovado por unanimidade. Sexta ordem do dia, votação do requerimento número 28 de 2023. Convido o assessor legislativo parlamentar para realizar a leitura. Requerimento 28 de 2023. O vereador que esta subscreve, com arrimo no artigo 77 do Regimento Interno, vem perante Vossa Excelência solicitar o cancelamento da convocação do ilustríssimo senhor secretário de Saúde para prestar esclarecimentos na sede do Legislativo, uma vez que houve troca na gestão até que se defina o próximo secretário, de autoria do vereador Éder Ângelo de Souza. Comentar, vereador? Colocar o requerimento em votação do plenário aqui. Algum vereador quer comentar a respeito do requerimento? Mais algum? Anselmo José Barbosa, só a favor. Dácio Valério Vieira. A favor. Éder Ângelo Souza. Só a favor. José Marcos de Paiva. Sou a favor. José Alfredo da Silva. Sou a favor. José Geraldo de Oliveira. Sou a favor. Lucas Abreu Dias. Sou a favor. Valdomiro Domingos Dias. A favor. Então fica o requerimento aprovado por unanimidade. Sétima ordem do dia. Apresentação da indicação número 90 de 2023, de autoria do vereador Lucas. Indicação número 90 de 2023. Que seja realizada uma reforma na ponte existente em frente à Escola Municipal, na localidade dos Amorins. Vereador, comentar? Indicação, vereador Lucas. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Não sei se já foi feita alguma indicação a respeito da ponte, provavelmente deve ter sido por alguém. Se tiver sido, eu estou reforçando, a esposa do Tatão me ligou essa semana, pedindo, mandou um vídeo lá da ponte. Conversei com o prefeito, o Vitor, com a secretária Margarida, eles estão terminando de fazer uma ponte ali no Machadinho, e assim que a ponte ficar pronta, eles vão dar uma reformada nessa ponte aí dos Amorins. Muito obrigado. Algum vereador quer fazer o uso final da palavra? Vereador Dácio. Boa tarde ao público presente, pessoal da rádio, da live. Boa tarde. Boa tarde. Queria hoje fazer aqui um desabafo a respeito aí do cemitério da nossa cidade. Agora é dia de finados, o pessoal de fora reclamando muito do mau cuidado lá do cemitério. Eu nem culpo isso aí o funcionário lá do cemitério, não. Eu culpo isso aí mais o setor de obra, porque eu vejo o funcionário lá, ele está igual o Severino, cada hora está num lugar. Então acho que é um descaso muito lá com o nosso cemitério. E teve até uma placa lá agora para vender lá os lotes, eu sou a favor. Me parece que vai até voltar a cobrar lá a taxa que foi passada nessa Câmara aqui, que eu não votei a favor de cobrar a taxa. Então eu estou deixando aqui meu desabafo lá do cemitério, que eu acho que é muito mal cuidado lá. E o refis que a gente fez aqui na casa também, o refis que ia caber no bolso de todos os proprietários aí da cidade, eu fui votado pelo prefeito. Até achei que ia descer o veto aqui hoje, mas não desceu. Mas só deixando aqui, claro que o prefeito vetou. Ele falou que a gente era contra abaixar o juro, mas eu acho que é contra ele, porque esse refis, ele até chegou a falar aí para a rua fora que a gente estava copiando o refis dele. Se a gente estivesse copiando, ele não tinha vetado. Ele tinha
sancionada a lei. E o pessoal aqui mandando mensagem aqui também lá do Bom Jardim, onde que começou a cascalhar, pôs 2 caminhões de cascalho e está cobrando, se a Margarida puder continuar o cascalhamento lá, que eles puseram só 2 caminhões de cascalho. Obrigado e boa tarde. Mais algum vereador? Sim, senhor presidente. Vereador Éder. Senhor presidente, e nobres vereador, pessoal que nos está nos ouvindo aí pela rádio, e depois aí que vai acabar acompanhando aí pela rede social. Hoje eu quero vir repudiar uma fala, né, de um vídeo que andou circulando aí contra alguns vereadores desta casa, inclusive da minha pessoa. Éder. Contra alguns vereadores não. Vereador Éder, vereador Dácio, vereador Marco Antônio. Correto. Vereador Éder Ângelo, Marco Antônio, conhecido como Kiko, e Dácio Vieira. O cidadão de Vitorino, né, que gravou um vídeo aí sobre nós, em alguns momentos ele fez contra a minha pessoa algumas acusações muito sérias. E no final vou pedir um requerimento. O que acontece? Eu creio que esse cidadão de Vitorino, ele não falou em nome do povo de Vitorino e tampouco no nome do povo de Alto Rio Doce. Eu tinha enumerado as várias falas dele aqui, mas eu vou acabar resumindo porque eu creio que ele foi induzido a falar isso, né? Sem maldade, coitado, né? Entendo eu que ele falou sem maldade, né? Mas, só para esclarecimento, gostaria, né, que ele viesse aqui na Câmara, acompanhar as nossas reuniões e que acompanhasse mais de perto e conhecesse mais de perto os nossos trabalhos. Ele disse, né, que eu, vereador Éder Ângelo, vou falar por mim, que eu não preciso do asfalto de Vitorinos a Alto Rio Doce, falando que eu não moro em Alto Rio Doce. Eu moro em Abreu, eu tenho várias residências, graças a Deus, em algumas cidades espalhadas aí para essa nossa Minas Gerais. E o Código de Defesa, o Código Civil diz, né, considera-se, né, residente em qualquer uma delas, portanto já foi objeto de ação no Ministério Público contra mim, né, e isso já foi arquivado. Mas é só para dar esclarecimento que a gente tem que andar certinho com as coisas. Mas eu gostaria, né, parece que ele está se interessando agora, neste momento, por política, né, só para ele entender que o assalto que está vindo de Vitorinos para Alto Rio Doce, graças ao meu trabalho também. Eu fui um dos vereadores que assinei a indicação daquele asfalto. Eu sou um dos vereadores que assinei também o empréstimo de 5 milhões para ser gasto no asfalto de Vitorinos. Eu também sou o vereador que mandei para a saúde de Vitorinos um carro através da delegada Sheila. Também sou um vereador que fiz várias indicações para Vitorinos, várias. Vou citar calçamento ou asfaltamento da Rua do Cura, que eu creio que ainda não foi cumprido. O asfaltamento da rua lá do posto de saúde, indicação do vereador Éder Ângelo, foi feita. Indicação do asfaltamento do morro de Vitorinos, na chegada. Indicação minha também. E várias outras coisas que eu já fiz pelo povo de Vitorino.
que me desculpa até o vereador Valmir, que ele mencionou lá no vídeo, mas foi um dos vereadores que até agora que mais fez indicação, que mais fez por vitorinos. E sem contar que eu creio, não sei se o vereador Das fez uma indicação lá, mas lá naquele assalto tem dinheiro do meu deputado federal na época, o Charlie, R$400 mil aplicado. Foi respondido pela prefeitura na época o que fizeram com o dinheiro. Falaram que foi empregado na terraplanagem de lá. Então, ou seja, eu acho que ele não me conhece. Até perdoei ele, por ele ter falado isso, talvez falou igual eu digo, ele falou aquilo porque alguém induziu ele a falar. Entendeu? Então eu queria que apontasse um vereador que mais fez, que mais pediu, que mais levou a ação para o povo de Vitorino. Então é por isso que eu falo que ele nunca iria falar pelo povo de Vitorino, porque eles me conhecem muito bem, porque eu estive muito no primeiro ano de mandato, estive muito lá. E fiz muito por lá. E não vou falar de outras ações minhas aqui, que ele acha que eu estou atrapalhando o prefeito. Eu não estou atrapalhando o prefeito. Eu estou fazendo o meu papel. Qual que é o meu papel? Fiscalizar. Porque Alto Rio Doce, sempre nas eleições passadas, o que mais a gente ouvia: fulano de tal roubou até não sei o que é. Aqui o prefeito X roubou até o que é. Aí eu pergunto para vocês, como diz Celso, como disse aquele deputado hoje, ex-prefeito de Colatina lá, ele disse que um prefeito só rouba quando a Câmara é conveniente, ou seja, quando a Câmara não fiscaliza. Então, eu faço a minha parte, que é fiscalizar. Quando eu acho que está errado, eu vou para cima. Porque o dinheiro que quando é desviado, ele sai do meu bolso, sai do bolso de cada um. É onde que falta dinheiro na saúde, na educação, para tudo quanto é lado. Então eu faço o meu trabalho. Eu não estou aqui para atrapalhar o prefeito a trabalhar, não. Porque vocês viram aí, né, alguns projetos deles aqui que ele mandou aqui, alguém votou contra? Ninguém. Então, gostaria que trouxesse um plano de projeto de lei que eu votei contra, que eu prejudiquei. Não, pelo contrário. Não vamos falar de creche, porque creche era municipalização. Municipalização eu sou contra. Então, ou seja, empréstimo de patrola veio aqui, foi o único que eu votei contra, porque ele disse que tinha ganhado uma, que ia comprar outra. Então eu vi que não precisava, porque até hoje está usando mais a velha do que a nova. Entendeu? Empréstimo para iluminação pública, ele trocar as luzes de LED, que até hoje não tocou no município todo. Tem até indicação minha, 1 milhão. Então, ou seja, ele já fez uma dívida com o município de 7.200.000, aprovado por nós, exceto 1 milhão que eu não aprovei. Então, ou seja, aonde que eu estou trabalhando ele? Aonde? Uma creche em Abreu, na ordem de R$700 mil. Uma quadra. Uma quadra. Desculpa, obrigado. Conseguida por mim. Isso é atrapalhar o governo trabalhar? Então, senhor, aí fica assim, é porque está tentando colocar o povo contra, não vou falar contra a gente, contra mim, que agora no momento estou falando por mim. Porque a verdade está aí. E tudo que eu falei aqui, todas as indicações que eu fiz, estão todas gravadas desde 2021 até a presente data. Tudo gravado. Porque senão vai falar, está falando mentira, tudo gravado. E se precisar da indicação que o Aldo falou que fez, tem aqui. A Câmara disponibiliza tudo que precisar. Então, ou seja, é só um desabafo, porque é muito fácil ir lá em Vitorino buscar uma pessoa para vir falar mal dos vereadores. Quando não é capaz de vir aqui, né, quem foi que fez isso, de vir aqui falar.
Então, qualquer cidadão de Alto Rio Doce que tiver dúvida sobre o meu trabalho, pode me procurar, pode ir na minha casa, pode me ligar, pode mandar mensagem que eu respondo. Mas agora não vem com desaforo do meu lado, não. Então, senhor presidente, nesse sentido, quero fazer um requerimento oral para que a Câmara, através da Procuradoria Jurídica, adote todas, sem exceção, medidas legais cabíveis à proteção da honra dos vereadores e, principalmente, quanto à liberdade de atuação dos vereadores. Muito obrigado a todos. Beleza, o requerimento tem que ser votado? Não. Não. Está deferido. Que faça o requerimento. Obrigado aí, o vereador Éder. Que o cidadão lá mencionou que a gente são contra o assalto. O assalto começou em 2021 aqui nessa casa, votado por todos os vereadores. Inclusive, que é mérito do vereador, o prefeito fez um vídeo agora recente com 3 vereadores, mas o prefeito esqueceu que não foi só 3 que provou, não, que com 3 ele não fazia assalto, não. Ele fez o assalto com a votação dos 9 vereadores dessa casa. O cidadão lá de Vitorino, eu acho que não está muito pá das coisas, sai falando o que vem na boca aí. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Anselmo. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Eu queria aproveitar, né, mais uma vez, agradecer ao deputado federal, doutor Frederico, que mais uma vez enviou agora um veículo para a área de saúde do município, no valor de R$ 89.897. Eu recebi esse comunicado agora, esse já está na conta do município, na conta do Banco do Brasil, já foi depositado lá no dia 31/10, já está à disposição. Isso eu já tinha passado para o secretário de saúde, Gustavo, e também, né, falar como a gente está sempre sendo batido aí, que está contra o prefeito, está contra a administração do prefeito. Mais uma vez aí eu estou mostrando que eu não estou contra a administração de ninguém. Eu estou contra, às vezes, alguma coisa que eu não concordo, que eu acho que não está certo, aí eu voto contra. Fora disso, a maioria das coisas que vieram para essa casa, eu fui a favor, não só eu, mas com todos os 9 vereadores dessa casa. Né? E inteirar também que, há uns 3 meses atrás, ele arrumou uma verba de 200 mil para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que já está na conta do hospital já, ele já deve estar usando esse dinheiro. Então, é uma coisa que a gente fica triste quando solta nas redes sociais aí, falando do vereador Selmin, que ele é contra, que ele é isso e aquilo, mas é ridículo uma coisa dessa, porque aqui ninguém é contra nada que for bom para o município. Desde o primeiro mandato, eu já estou no 4º mandato, eu sempre procurei fazer as coisas para Alto Rio Doce e para o povo de Alto Rio Doce, em várias áreas, entendeu? Mas, infelizmente, esse mandato é um mandato, né, diferente, né? Não está tendo diálogo do prefeito com os vereadores, nunca aconteceu isso. A primeira vez dos meus 4 mandatos está acontecendo é essa agora. Porque se ele falar que esse microfone aqui é uma pedra, você tem que concordar com ele, é pedra. E eu acho que não é por aí. A gente tem que concordar com as coisas que são certas. Né? Então, é um desabafo que eu estou fazendo aqui e mostrando para o povo de Alto Rio Doce que nós estamos aqui ajudando. Mais uma vez está aí, a pedido, né, do Partido 51 aí, né? Eu como representante, como vereador do partido, estou aqui trazendo isso para mostrar para a população que mesmo a gente perdendo a política, a gente está aí procurando ajudar o município, fazendo bem para o município. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho aqui também a respeito do vídeo, né, do cidadão lá de Vitorinos.
Eu não vou nem comentar, não, o Eder já falou, o que o Baixo já falou, não vou comentar muito a respeito, não, porque, assim, dava para ver nítido que ele estava induzido, né? Ele foi trazido de lá para cá, eu já tive informação para fazer esse vídeo aqui em Alto Rio Doce. Ele estava lendo, né? Estava dando para ver que ele estava lendo, não é dele. E quem fez para ele, assim, dói os meus ouvidos, porque eu sou filho de uma educadora, né, de uma das melhores professoras de Alto Rio Doce, a dona Efigênia, e eu tenho, né, um discernimentozinho assim na área de português, de ouvir, de leitura, dói os meus ouvidos quando eu escuto ler, fazer uma leitura tão mal feita igual aquela, né, tão mal redigida para ele, coitado, estava tendo até dificuldade de ler. E tudo mentira. Aqui não tem nenhum vereador contra prefeito, pelo contrário, a gente ajuda muito. No começo do mandato, para quem todos sabem, eu ajudei a não deixar cassação de mandato aqui. Né? Eu fiquei contra o funcionalismo aqui no começo, defendendo ele, enquanto outros vereadores até ficaram do lado do funcionalismo na época, porque na época eu achei que ele estava fazendo bem para o funcionalismo. Então, assim, olha só como é que eu posso ser contra, né? Mas isso vai sendo esquecido com o passar do tempo, né? No momento em que você vai agregando assim, mais apoios, né? Aí o da gente vai ficando de lado. Mas isso não importa, não. O que eu digo sempre aqui, o que importa é o que eu faço, a minha consciência e o orgulho que a minha família tem de mim. O cidadão lá, coitado, eu acho que, né, ele deve estar até arrependido de ter vindo. Mas como o Eder já fez requerimento, né? Vai ter até que estar aqui presente, não vai ser em plenário, né? Mas vai ser em outro ambiente aqui na Câmara para conversar com a gente aí. Quem sabe ele não fala até quem trouxe ele aqui, né? Que a gente tomar outras providências. Quem fez para ele o papel, né? E para quem fez, eu tenho tristeza. Porque a pessoa tem que ser igual eu sou. Eu atrás das minhas vacas lá na roça, eu faço meus vídeos, eu falo o que eu penso, eu meto a cara mesmo, e feliz de quem não tem coragem de falar e de quem queria falar, mas não pode. Eu não tenho medo de represália nenhuma. Quando eu virei vereador aqui nessa casa, minha esposa era funcionária da prefeitura, foi perseguida na época, mas eu não ia miúdo mesmo, o que era certo, o que era errado, né? Eu defendia o certo, nunca tive medo, nunca. Eu tenho pena de quem deixa de falar por medo, né? Que a pessoa não vive. E quem não tem competência para falar, usa o outro para falar. Isso é falta de competência. Eu até sei as pessoas que devem ter pedido, porque são fraquinhas, são bem fraquinhas, e elas sabem de quem que eu estou falando. Bem fraquinhas mesmo, eu tenho dó delas. De mim elas têm inveja. Inveja, eu sei disso, é inveja. Eu sou bem invejado em Alto Rio Doce e fico feliz por isso. Inclusive, tem um bucudo aí, que eu não vou falar o nome, que anda apostando dinheiro aí mais nas vendinhas de roça, falando que eu não volto para essa casa. Querendo casar dinheiro, que eu não volto mais para essa casa. Casa onde ele já teve, né, não candidatou, mas não sentou mais aqui, acho que nem senta. Falou que aposta todo o dinheiro que ele tem, que eu não sento, que eu não venho nessa casa aqui mais. Coitado, está errado. Eu venho nessa casa a hora que eu quiser. Essa casa é do povo. Eu posso não voltar aqui como vereador, mas como cidadão eu volto a hora que eu quiser. Tem vereador que igual o Rodomiro e o Anselmo, que são mais antigos, eles lembram como é que eu vim aqui a molar aqui? Eu molava eles aqui demais da conta, como cidadão. De tanto ver proliferar o erro em Alto Rio Doce, eu me candidatei a vereador, para tentar uma sociedade melhor, mais justa. E eu tenho orgulho de ter trazido um direcionamento para essa casa. Eu comecei o direcionamento dessa casa, trazendo transmissão ao vivo, na rádio, usando a rádio, que eu fui o pioneiro em usar a rádio. Eu levei os problemas da Câmara para casa para as comunidades aqui em Alto Rio Doce. Eu levei. E todo mundo sabe disso. Eu comecei a fazer isso. Porque aqui era assim, o erro estava aqui, a gente brigava ali, batia a campainha e resolvia lá em cima. Né? E hoje não tem isso aqui, a Câmara hoje está aberta aqui, para a população. A pessoa vem aqui, fala o que quiser, né? Que tem responsabilidade do que fala, mas ela é ouvida aqui. Eu tenho consciência de que eu dei um grande passo para ajudar nisso aí. Isso aí ninguém tira de mim. E a presença minha dentro dessa casa, só a morte vai me tirar. Nem a morte me tira, porque o meu legado fica. Então, esse cidadão aí pega o dinheiro dele, se eu for candidato, tenta comprar meus votos, que é a melhor coisa que ele faz. Não gasta com aposta não, que vai perder o tempo, porque nessa casa eu volto. E como cidadão eu volto pior ainda.
Porque aí eu não vou ter mais compromisso com ninguém, né? Que a gente hoje ainda tem essa coisa, não vou fazer isso, porque aquilo, não. Eu, como cidadão, vou denunciar, vou fazer o que eu quiser. E está enganado que alguém acha que se eu sair da vereança, eu saio da política de Alto Doce. Nunca. A política está aqui, ó, na minha veia. Eu tenho o dom da política. Cada um tem um dom na vida. Eu tenho o dom da política. Eu tenho. Eu conquistei isso, eu descobri que eu tinha isso. E eu faço o melhor possível para isso. Agora, gostaria também, gente, de falar aqui, primeiro, aos servidores que estão aqui da saúde, é justo, é merecido, tá? Todo servidor deveria ter o reconhecimento, sim, que tem para trabalhar com mais ânimo, em todos os setores. Então, o pessoal da saúde que está recebendo aí, não tem que agradecer ninguém, é direito seus, né, adquirido. E falando até a respeito do servidor, eu vou falar do que está acontecendo aí, nessa tristeza que está acontecendo esses dias em Minas, né, que a gente não fala. Principalmente quem é Alto Doce, por exemplo. Tudo que é bonito, posta. Mas eu não vi quase ninguém postando que o Thiago Cota, vereador majoritário aqui em Alto Doce, deputado, eu falei o quê? Ah, tá, desculpa. Nem vereador, acho que ele deveria ser. Porque votar contra o servidor, para ter um atraso de 9 anos né, de aumento do salário do servidor, ele foi majoritário aqui dentro dessa cidade. Eu tenho certeza que a maioria dos servidores votou nele, induzidos aí pelo prefeito, né? Então, assim, não vi ninguém falar do Thiago Cota. Daqui a pouco eu falar, não, a administração já brigou com ele, não está com ele mais. Né? Isso é fácil de falar, né? Mas é o Thiago Cota, deputado do prefeito, acabando com o servidor público, tá, gente? Isso aí ninguém fala. Os meus deputados defendendo lá, Cristiano Silveira e Reginaldo Lopes, como sempre. Os deputados do PT, carregando a bandeira do servidor, do trabalhador, defendendo. Meus deputados. Eu não sou mais deles, não. Porque aqui em Alto Doce já correram atrás lá para sujar a cabeça deles lá, que eu virei. Né? Eu até admiro muito, acho que não deve nem ter chegado deles pensar isso de mim. Porque quem andou com o Cristiano Silveira no Caxangá aqui, chamado até de bobo, fui eu, com o megafone na mão. Eu, Toninho Pernambuco. Até me desculpe, estou citando o nome do Toninho aqui, nem pedi licença, não. Quem andou com o Cristiano na rua aqui, fui eu e o Toninho. Lá em Abreus, o Gil, né, e aqui também fez campanha para o Cristiano Silveira. E para o deputado Reginaldo Lopes, eu, o Toninho e outros aí. Pessoas que hoje postam coisas do Cristiano, do Reginaldo, tagarelam aí, né? Igual matraca. Estava com a faixa em frente da casa lá, com outro deputado. E quando nós passamos na frente lá, veio cá dar um abracinho aí em nós e colheu para dentro de casa. Agora carrega. Eu estou com o deputado, deputado. É muito fácil falar, né? Eu quero ver na hora da pata botar. Na hora de chegar do voto lá. Quem é que abdica de dinheiro para puxar para um deputado, igual eu faço? Igual eu sempre fiz para isso. E também não estou me lixando, vocês estão achando que eu virei e deixei de virar. Né? Mas é isso que eu estou só desabafando aqui. Mas eles são competentes. O Reginaldo, o Cristiano, o Padre João, o Sargento Rodrigues está lá lutando por vocês também. Então eu só estou deixando aqui a dica, assim, gente. Servidor público, presta atenção. Né? Presta atenção. Governador Zema, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Olha o que está fazendo aí com o povo mineiro aí, ó. Minas Gerais está quebrado. Devia ter dignidade de ir lá em Brasília, procurar o Lula e fazer um acordo com ele, pedir desculpa, falar, eu errei, eu não estava contigo, mas não é humilde, é empresário. Ele é do grupo de empresários, né? Empresário na política é isso. É ele e os outros que acompanham o Cidana. Nós tem exemplo em Alto Rio Doce. Né? Então é isso. É só um desabafo, né? Mas é a pura realidade. E, voltando a falar, eu saio da vereança. Mas enquanto eu for vivo, eu não saio da política, não. Eles vão ter que me engolir, como diz o Zagalo, né? Mas é isso, gente. Se mais algum vereador quiser falar alguma coisa. Encerrar a sessão, então. Agradecer aí à Rádio Comunitária mais uma vez pela transmissão. E falar, né, de novo aí ao pessoal da enfermagem que vocês merecem o que vocês têm, esse salário bom, digno, justo. Não agradeço a ninguém, não. É direito seus e continuem lutando pelos direitos seus. Porque os serviços vai cobrar sempre. Então, corre atrás de direitos seus, que direito é direito. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Robertinho.